Bem, vamos começar nosso último item de camadas, o último para esse curso, né? Porque nós temos muito assunto sobre camadas. Vamos criar um arquivo novo. Eu vou usar o formato que está aqui, pode criar em qualquer formato. Nós vamos falar de texto. E o texto no Photoshop utiliza essa ferramenta aqui. Então eu vou ativar a ferramenta, ele já vai me trazer uma fonte, um estilo e um tamanho. E a cor que estiver posicionada é a cor que será empregada no texto. O texto normalmente é preto, né? Texto no Photoshop. Muito bem. O que eu observo aqui? Que a partir do momento que eu insiro um texto no Photoshop, ele é uma camada. O tipo de seleção que você faz é padrão, como você faz no Word, no InDesign, em qualquer software. Fontes. Vai depender das fontes que você tem instalado no seu computador. E essas fontes, elas podem oferecer mais ou menos variações. No caso aqui eu utilizo a Helvetica, que é uma fonte que tem uma gama de variações enorme. Tamanho. Isso todo software tem. Alinhamento, esquerda, centralizado, direita. E note, é uma camada, você arrasta para onde você quiser. Uma coisa que você tem que prestar atenção com a ferramenta de texto é que quando você ativa, observe o apontador do mouse. É um quadradinho com uma barra de inserção de texto. Se eu for numa área onde tem o texto, muda o formato. Então, nesse caso, é para eu editar o texto, eu selecionar o texto. Se eu posicionar fora desse texto, ó, virou na verdade, esse ícone ele representa inserir nova camada de texto. Então, olha lá, ó, apareceu o T. Agora vamos fazer outro texto. O que você observa? Que ele usou a última formatação que você aplicou. Vou colocar aqui à esquerda. Muito bem. Então, quando eu dou simplesmente um clique na tela, um clique é para texto curto. Enter. Criei uma linha nova. Enter, cria uma linha nova. Opa! Muito bem. O que eu tenho aqui? A entrelinha está muito pequena. Nós temos na opção janela uma série de possibilidades de trabalho com texto, tal quanto tem no Word, quanto tem no InDesign. Mas a gente acaba não utilizando muito, porque aqui no Photoshop a gente trabalha mais massa de texto pequena. Então aqui, ó, eu tenho tamanho, a fonte, o estilo, e aqui eu tenho a entrelinha. Então eu vou aumentar a entrelinha e ele vai abrindo o espaço entre as letras. Beleza? Muito bem. Deixar isso aqui por enquanto. Quando eu ativo a ferramenta de texto, clico, seguro e arrasto, eu estou criando uma moldura de texto. Vamos ver a diferença. À medida que vou digitando, vírgula, automaticamente a quebra de linha é efetuada. Então, eu tenho duas formas de trabalhar. Ou eu dou um clique na tela com a ferramenta de texto e faço um texto pequeno. Ou eu faço como aqui. Eu ativo a ferramenta de texto, determino um retângulo. E aí esse retângulo é que vai ser a minha moldura de texto. Tranquilo? Muito bem.
Eu vou usar a primeira aqui. Selecionei, vou colocar o alinhamento à esquerda. E lá. Eu quero só isso aqui. Muito bem. Aqui eu tenho dois atalhos. Se eu utilizar Ctrl, Shift, sinal de maior, eu vou aumentando a letra, ponto a ponto. Ctrl, Shift, sinal de menor, eu vou diminuindo a letra. Eu vou deixar anotado aqui. Ctrl mais Shift mais sinal de maior. Aumenta a letra. Ctrl mais Shift mais sinal de menor. Diminui a letra. Então isso é legal porque você ganha agilidade. E aqui na entrelinha, em vez de eu ficar escolhendo aqui um tamanho adequado, aí eu faço o seguinte. Eu faço Alt, sinal de Alt, seta para cima, diminui a entrelinha, Alt, seta para baixo, aumenta a entrelinha. Então Alt mais seta para cima diminui a entrelinha. Anota isso aí que é legal para você ir decorando. Isso vale para qualquer produto Adobe, viu? E Alt mais seta para baixo aumenta a entrelinha. Então fica mais fácil para você, como é que eu vou dizer? Ficar experimentando, né? Você ganha tempo, você ganha agilidade na hora de confeccionar as suas camadas de texto. Beleza? Eu vou dar uma passada rápida aqui nessas caixas, mas a maioria dessas opções, acredite, você não vai utilizar. Então vamos lá bem rápido. Eu vou usar aqui, vou selecionar tudo. Fonte, beleza. Você vai, escolhe a fonte, ela pode ter mais ou menos variações. Aliás, eu tenho uma aula gratuita sobre fontes, bem legal. Depois você dá como é que você gerencia as fontes no seu computador, é gratuito. Tamanho, aí você pode escolher por aqui, ou Ctrl Shift sinal de maior, ou Ctrl Shift sinal de menor. Vou deixar isso aqui à esquerda. Fácil. Entrelinha, pode escolher um tamanho ou pode digitar um tamanho. Vamos, sei lá, 60. Aí deu Enter, definiu. Isso aqui por enquanto eu vou pular. Isso aqui abre o espaçamento ou aproxima o espaçamento dos caracteres. 100. Aí abriu. Aí eu vou colocar menos 75. Olha lá, espremeu. Não fica legal. Na maioria das situações, 0 tá ótimo. Aqui o outro campo é aumentar a altura da letra. Então se eu colocar 200%, olha como fica. Vou voltar para 100%. E aqui é a largura da letra. Então vou colocar 200%. Aqui chama expandir ou comprimir. E eu posso colocar valores menores também. Por exemplo, 100% é o padrão. Eu posso colocar 70%. Ela dá uma diminuída na largura da letra, não é no espaçamento da letra. Aqui um item que dificilmente você vai utilizar,
que é o deslocamento da linha de base. Então, se eu colocar 10, olha lá, ela foi para cima. 0 é o padrão. Menos 10 vai para baixo. Funções que você não usa no dia a dia. Cor, só vai pintar a área que está selecionada. Fácil? Beleza. Selecionar aqui agora. Aqui eu tenho tudo maiúsculo, aliás, perdão, negrito, eu tenho itálico, tudo maiúsculo. Aqui eu tenho um recurso que chama Versalete, que é caixa alta e caixa baixa, com formato de caixa alta, de letra maiúscula. Aqui, quando eu quiser trabalhar primeiro, segundo, numerais, né? Aí eu posso selecionar só um caractere, eu vou selecionar essa letra A. E aí, é o tal do sobrescrito, vai lá para cima. Voltou, subscrito, vai lá para baixo. Aqui eu tenho, fazer em outro para não bagunçar. Sublinhado, geralmente se usa em projeto web para fazer hiperlink, e aqui o riscado, beleza? Então isso qualquer editor de texto tem. Uma coisa que você vai notar é que às vezes você quer executar uma ação e ela não funciona. Então, por exemplo, olha o meu menu camada, com várias coisas desligadas. Imagem, várias coisas desligadas. Quando você quiser executar uma ação e ela não funcionar, é porque você está com a ferramenta de texto ativada. Pega a ferramenta mover e aí você vai ver que a maioria das opções retornaram. Fácil. Muito bem, eu vou apagar todas essas camadas, lixo para elas. E vamos lá. Então a ferramenta de texto, ela permite textos curtos que podem utilizar Enter para mudar de linha. Eu posso ter textos maiores, utilize a moldura, desenhe essa moldura. E a formatação, você pode chamar a janela, usar, né, o mínimo que tem aqui em cima, ou chamar a janela caractere ou a janela parágrafo, que tem mais alinhamentos, tem hifenização. Mas o Photoshop não é uma ferramenta para você trabalhar com massas de texto, a não ser que você vá fazer um projeto web. Isso é outro curso. Nós vamos ter um curso só com a parte de web. E aí a gente vai criar layout de site, páginas, enfim. É um curso bem dinâmico que você vai gostar. Beleza? Alt, seta para baixo, aumenta a entrelinha. Alt, seta para cima, diminui a entrelinha. Ctrl Shift, sinal de maior, aumenta a letra. Sinal de menor, diminui a letra. E é isso que você vai fazer com a ferramenta de texto. Sim, caixas de texto, eu costumo chamar assim, quando eu dou um clique na tela, eu chamo texto artístico. É um conceito utilizado no Illustrator e no Corel. Então é para você fazer pequenas coisas com texto, né? Por exemplo, um logotipo. Você não vai criar uma moldura de texto. E quando eu faço isso aqui, ó, a gente chama de moldura de parágrafo. Porque aí você vai inserir uma massa de texto bem maior. E atente para, quando uma coisa não funcionar,
é porque você está com a ferramenta de texto ativada. Certo? Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Esse é o último item, né? Ah, esqueci de um detalhe. Vamos pegar esse texto artístico aqui. Eu vou aumentar o tamanho da letra. É só para ficar registrado. Vou mudar aqui para bold. E vou fazer tamanho 72. Quer mudar a cor da letra? Você pode ir lá chamar caixa de amostra ou vir aqui e usar o velho Alt Delete. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Alt Delete, Ctrl Delete. Pinta com a cor da frente, pinta com a cor de trás. E você pode utilizar os estilos, né, ou efeitos. Então, todos eles acabam valendo também para a caixa de texto. E aí dá para você fazer umas chamadas bem legais. Ok? Muito bem. Agora a gente vai pensar, elaborar talvez até 2 exercícios para que você tenha segurança em trabalhar com o Photoshop. Mas uma dica: não pense em fazer jornal, revista no Photoshop. Você tem softwares específicos para isso, como o InDesign ou o Quarker Express. Se for o caso, até o velho e fiel PageMaker. Tem gente que ainda usa, acredite se quiser. Tranquilo? Então, próxima aula, exercício. É um exercício dirigido, eu vou fazer passo a passo. Ok? Até já!